Internautas, voltamos. Estamos hoje conversando com Francisco Petros, ele que é sócio da Fernandes, Figueiredo, Françoso e Petros, economista também, além de advogado e membro do Conselho Suplente da Petrobras. Petros, nós estamos falando no primeiro bloco, a lei de corrupção. Você fez um ótimo paralelo entre o que acontece aqui, Estados Unidos, alguns países da Europa. E tem algumas questões aqui feitas por e-mail. Uma delas é do André. O que estamos ganhando com o cenário atual do país? Acho que ganhando nada, mas em todo caso essa é a pergunta dele. Eu acho que nós estamos ganhando sim algumas coisas. Eu acho que a visibilidade da crise política e da crise econômica em função dos problemas da corrupção é um ganho de cidadania. Eu acho que o cidadão começa a perceber claramente que os malfeitos em relação ao setor público são empecilho e são prejuízo ao seu emprego, aos investimentos públicos, aos investimentos privados. Não existe saída para se construir um país sólido e com progresso. Essas saídas passam pelo civismo e pela correção na condução da economia, dos negócios e da vida cotidiana da sociedade. Perfeito. Uma outra questão da Marina. Eu acho que ela está um pouco desiludida. Temos uma sociedade corrupta? Essa é a pergunta dela. Eu não sei se seria muito atrevido dizer que temos uma sociedade corrupta, mas eu acho que a corrupção é sim um traço cultural no Brasil. E eu não me refiro somente à corrupção como um fenômeno criminoso, aquele que está, vamos dizer, diretamente relacionado ou constante nos diplomas legais. Existe, na realidade, uma corrupção de valores na relação entre o público e o privado, nas relações pessoais entre as pessoas, essa coisa do jeitinho brasileiro, a coisa de tirar uma vantagem, a falta de civismo, a falta de urbanidade, a falta de cidadania. Então, isso tudo é fruto de um grande desarranjo de perdas de valores de uma maneira histórica, inclusive pela grande derrocada da educação no Brasil. A educação no Brasil é uma tragédia, é um fenômeno inaceitável. E você perceba que, a despeito da Constituição brasileira ter avançado dramaticamente nos chamados direitos fundamentais, a sua viabilização prática tem sido terrível. Saúde pública ruim, educação ruim, mobilidade urbana ruim. Então, os direitos fundamentais, eles precisam ser praticados. Então, há toda uma corrupção dentro da sociedade brasileira nessas relações entre o público e o privado, entre os privados. Nesse sentido, esse traço cultural é muito ruim para o desenvolvimento brasileiro. Quer dizer, necessariamente, ou mudamos essa forma de sermos, né, do jeitinho que você disse, ou está comprometido a nossa passagem lá na frente para um país desenvolvido. Eu acho que é tão importante quanto isso, não? Roberto, e com uma particularidade. Antigamente, isso fazia parte até do anedotário, vamos dizer, brasileiro. Era até um comentário geral que se fazia. Hoje, a gente pode perceber que estes fenômenos, esta corrupção, esse traço cultural do Brasil, ele é impeditivo ao desenvolvimento brasileiro. As pessoas têm que se convencer disso. Porque nós estamos tratando do nosso futuro enquanto país. Aqueles que são céticos e acham que nada vai mudar, significa dizer que terão um país pior e os seus filhos participarão de um país pior. Então, este tipo de argumento de que as coisas são assim mesmo, de que não é possível mudar, são argumentos que empobrecem não somente o país, mas a própria visibilidade para a sua família, para o seu emprego, para o desenvolvimento social de uma maneira geral. Então, hoje, o problema da corrupção é um problema crítico, é um problema que afeta hoje visivelmente o andamento da sociedade. Tem uma outra pergunta aqui da Patrícia. O Brasil demorou muito para implantar uma lei anticorrupção?
Eu acho que o Brasil demorou muito a fortalecer o Estado para se defender contra os arroubos e contra os assaltos que ele sofria. Agora, antes tarde do que nunca. Então eu acho que, historicamente, nós temos uma oportunidade magnífica de criarmos uma nova concepção de sociedade. E eu digo mais, essa nova concepção, me parece, surgirá mais da sociedade do que das lideranças da sociedade. Porque me assusta um pouco a desmobilização política, a própria desmobilização do Congresso, que se protege, inclusive, atrás de meros legalismos para não provocar transformações substantivas na sociedade. Então, eu acho que quanto mais o cidadão tiver convencido dessa necessidade, ele se mobilizará, pressionará a classe política, participará de movimentos, se integrará a uma série de organizações não governamentais que atuam pressionando o setor público e desta forma a sociedade vai se transformar. Eu acho que o grande basta contra a derrocada em termos de corrupção do Estado brasileiro partirá da sociedade brasileira, porque esse imobilismo das elites brasileiras é realmente assustador. Tem uma pergunta aqui do Carlos Ribeiro, mas que eu iria fazer com relação às empresas. Como as empresas têm que se fazer ou proceder, o que ele está perguntando, para se ajustar à nova lei? Tem que implantar o quê? Tem que implantar código de ética? O que mais? Olha, não é o código de ética, mas são os chamados programas de compliance. A palavra compliance vem do inglês e não existe uma tradução muito perfeita para ela. Ela tem sido traduzida como adequacidade, ou seja, se adequar os procedimentos que acontecem na empresa às necessidades da lei. E nesse sentido a lei é muito clara. Esses programas de compliance, eles têm de ser efetivos. Então, para a efetividade, como é que se prova a efetividade? Tem de haver treinamento, tem que haver clara responsabilização das pessoas, dos gerentes, dos diretores, em relação aos atos empresariais que podem gerar corrupção. Tem de haver um canal de denúncia, tem de haver punições quando existirem casos de corrupção e denúncia ou autodenúncia das próprias empresas quando essa corrupção atingir verdadeiramente o setor público, ou seja, de fato acontecer. Então há uma série de procedimentos nos programas de compliance que têm de ser cumpridos. É bom enfatizar que a mera existência de um código de ética ou procedimentos gerais de compliance não servirão como atenuantes para esta lei. Ou seja, se não se ficar demonstrado perante o juízo ou a autoridade administrativa de que os programas de compliance de fato estão sendo implementados para punir e evitar a corrupção, esses programas não serão considerados como fatores para se atenuar eventuais casos de corrupção. Então, esta lei procurou indicar que os programas de compliance ele tem de ser efetivos e verdadeiros. Tem o funcionário, digamos que ele seja acusado, mas não está provado ainda a corrupção. Quem defende o funcionário? Eu vejo aí nas construtoras que os próprios advogados das empresas estão defendendo os funcionários ou dirigentes. É isso mesmo que está acontecendo na prática? É isso que acontece? Quando existem, para os diretores ou os chamados administradores da empresa, que são os conselheiros e os diretores, quando você tem um processo processos que são motivados pela má condução dos negócios ou pela infringência de normas do mercado de capitais ou normas como esta da anticorrupção, existem os chamados seguros de diretores e administradores que eles protegem ou garantem a defesa dos diretores. Então, esse seguro normalmente é o que paga. Agora, isso não evita que, por exemplo, funcionários que não têm essa cobertura, eles
podem eventualmente ser defendidos pela empresa, mas usualmente eles se defendem com seus recursos próprios. E eu acho que uma coisa importante na lei também, Petros, é que as empresas comprovada a corrupção serão impedidas de participar de futuras licitações. Eu acho que isso é bastante positivo. Na regulamentação pela Controladoria Geral da União, que deve prevalecer para estados e municípios também, existe a chamada inscrição no Cadastro Nacional de Empresas Punidas, que é um cadastro negativo no qual as empresas não podem participar, e também no cadastro de empresas inidôneas. Então, essas duas inscrições serão empecilhos para a livre participação em processos de licitação. Esse é um problema, inclusive, que vai ser dramático, porque as principais empreiteiras do Brasil estão envolvidas nessa denominada Operação Lava Jato, que pode, inclusive, provocar problemas de natureza setorial e até econômica bastante graves. Petros, eu tenho que pedir desculpas, apesar do que nós discutimos aqui são pontos aparentemente negativos, eu acho que você conseguiu, apesar do quadro, passar um otimismo fantástico e depende de nós mesmos, principalmente, fazer essa mudança. Então, chegando no final do programa, eu pediria os seus comentários finais. Eu acho que o comentário é esse mesmo, Roberto. Eu acho que a sociedade brasileira ela tem de estar consciente de que as grandes mudanças dependerão dela. Essa percepção de que, veja o caso dos deputados, não existe nenhum deputado em Brasília que não tenha sido eleito. Alguém elegeu. Perfeito. Portanto, se alguém quer encontrar um culpado por esta crise, olhe para o deputado que eventualmente traiu o seu mandato, mas olhe também para o espelho, porque eventualmente pode ser fruto de um mau voto. Perfeito. Então, eu acho que a sociedade tem que tomar consciência de que aquela frase, a voz do povo é a voz de Deus, não é exatamente assim. O povo também erra. Tá certo. Eu quero agradecer bastante ao Francisco Petros, esses esclarecimentos importantíssimos no quadro atual do Brasil. A ANEFAC realiza uma série de eventos. Consulte o nosso site www.anefac.com.br. Queridos internautas, muito obrigado e até a próxima semana.